Olá, a paz do Senhor. Vamos para a leitura do nosso 37º dia em Neemias, capítulo 8. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todos os povos estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para que aquele fim, e estavam em pé junto a ele, e a sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Ussum, Esbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se adorando o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabatei, Odias, e Maiceias, e Quelita, e Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo da lei, e o povo estava ao seu posto. E leram o livro da lei de Deus e declararam, explicando o sentido, fazia que, lendo-se, entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo, todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções para o que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E nos dias seguintes ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentaram para a palavra da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenaram pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim, o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos seus átrios a casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação de todos que voltaram no cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Naum, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa de encerramento no segundo rito. Capítulo 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e com pano de saco traziam sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos esses estranhos e puseram-se em pé. Fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantaram-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fazia confissão, e adoraram ao Senhor, o seu Deus. E Jesua, Bana, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé
no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, que é eternidade em eternidade. Ora e bendigam o nome de tua glória que está levantando sobre toda a bênção e louvor. Tu só és o Senhor, tu fizestes o céu e o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante a ti, e fizeste com ele um concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste a tua palavra, porquanto és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim que adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendestes perante eles, e passaram pelo meio do mar. Em seco lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. E os guiastes de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para alumiares no caminho por onde havia de ir. E sobre o monte de Sinai que desceste, e falaste com eles desde o céu, e deste-lhes juízo reto e leis, verdadeiras estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos e estatutos, e a lei lhe mandastes pelo ministério de Moisés teu servo. E o pão do céu lhe destes com uma fome, e a água da rocha lhe produziam para a sua sede. Ele dissesse que entrassem para possuírem a terra pela qual alcançaste as tuas mãos, que havia de dar. Porém, eles, nossos pais, se houverem soberbamente e endurecerem a sua cerviz, e não derem ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhe fizestes, e endurecer as suas cerviz. E a sua rebelião levantaram num chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparastes. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tudo pela multidão das suas misericórdias, e não deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca dele se apartou de dia para guiar pelos caminhos, nem a coluna de fogo de noite para alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir. E deixe o teu bom espírito para ensinar o teu maná, sem retirar-te da tua boca, águas lhe destes a sua sede. Desse modo, o sustentastes 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, e as suas vestes não envelheceram, e seus pés não se incharam. Também lhe destes os reinos e povos, e repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Hebom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, trouxeste a terra que tinha dito seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra. Abatestes perante eles e moradores da terra, os cananeus, e lhos entregastes na mão, como também os reis dos povos da terra, para fazer deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fortuna, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram. Engordaram e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém, se obstinarem e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas,
e mataram os seus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Pelo que entregastes na mão dos seus angustiadores, que angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde o céu. Tu o ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhe destes libertadores, que libertaram a sua mão e os seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer um mal diante de ti, e tu os deixavam na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se a eles, clamando a ti, e os ouviste desde o céu segundo a sua misericórdia, os livraram muitas vezes. Os protestantes contra eles e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que os cumprir viverá, e retiraram os seus ombros e endureceram suas cerviz e não ouviram. Porém, entendestes a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, entendestes a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestastes contra ele pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvido pelos que entregastes na mão dos povos e das terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruístes nem desamparastes, porque é um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus, nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouco conta toda a aflição que nos alcançou. A nós, e os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos profetas, e os nossos pais, e todo o teu povo, desde os dias dos reis e a Síria até os dias de hoje. Porém, tu és justo e em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos houvemos. E nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvido aos teus mandamentos e os seus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe destes, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem converteram as suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que destes aos nossos pais para comerem o fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para que os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados e conforme a sua vontade, dominam sobre nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto e os escrevemos e selaram os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o Tisata, filho de Ecalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Harim, Meramonte, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Mazéias, Bilgai, Semaías, estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e seus irmãos Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías e Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu, os chefes do povo, Parós, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Azigade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Hassum, Bezai, Erife, Harife,
Anatote, Nebai, Magipias, Mesulão, Ezir, Mezebabel, Zadok, Jádua, Pelatias, Hananias, Oséias, Ananias, Hassubi, Haloés, Pileá, Sobeque, Reum, Hassabiná, Maceias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Harim, Baaná. E o resto do povo, e os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, e todos os que sentiam separados dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade de entender. Firmemente aderiram seus irmãos, os mais nobres entre eles, e conviveram num anatema, num juramento em que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e seus juízos e seus estatutos, e que não daria as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaria as filhas dele para os nossos filhos, e de que trazendo os povos da terra nos dias de sábado algumas festas, e qualquer grão venderam nada tomaríamos dele no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos os preceitos, impondo-nos cada ano, a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios, pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Senhor, nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e povos, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, os tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra, de todos os primeiros frutos de todas as árvores do ano em ano na casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos gados, como está escrito na lei. E os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministrariam a casa do Senhor, em que as principais das nossas massas e das nossas ofertas alcançadas e o fruto de todas as árvores, e o mosto e o azeite traríamos os sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e o dízimo da nossa terra, os levitas, que os levitas pagariam o dízimo em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria os levitas quando os levitas receberem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos da casa do nosso Deus. As câmaras das casas de tesouro, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estarão utensílios do santuário, como também sacerdotes que ministram os porteiros e os cantores, e que assim não desamparariam a casa do nosso Deus. Capítulo 11. E os príncipes dos povos habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendizesse todos os homens que voluntariamente se ofereceriam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes de província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão das suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netimeus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns filhos de Judá e os filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel e filho de Pérez.
e Mazeías, filho de Baruque, filho de Rosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazeías, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a sua cidade. Dos sacerdotes Jedaías, filhos de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. Adaías, o filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeça dos pais, 242. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 120. 128, superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filhos de Assub, filhos de Aziricão, filho de Azabias, filhos de Buni, Sabetai, de Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra que foram a casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que começava a dar graças na oração. Baquebuquias, o segundo seus irmãos, depois de Abda, filho de Samua, filho de Galau e filho de Gedutum. Todos os levitas de Santa Cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmão e seus irmãos, os guardas da porta, 172. O resto de Israel, dos sacerdotes levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofel, Zia, Gispa, presidiam todos os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Metanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, dos cantores e dos serviços da casa de Deus. Havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estavam à mão do rei, e todos os negócios do povo. E enquanto as aldeias, suas terras, alguns filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, nos lugares da sua jurisdição, Edibon, nos lugares da sua jurisdição, em Jecabizel e nas suas aldeias, e Jesua e Molada e Betipalete, a Sarsual em Berzeba e nos lugares da jurisdição, em que Ziclag e em Mecona, nos lugares da jurisdição, em Rimon e Zora e Jarmute, em Zanoa, Adulão e suas aldeias, em Lauquias, nas suas terras, em Azeraca, Azecá, nos lugares da sua jurisdição, e acamparam desde Berzeba até o vale do Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas, Iaia, Betel e nos lugares da sua jurisdição. E em Anote, Nobe e Ananias, em Azor, Ramá, Gitaim, em Hadid, Zeboim, nem Balate, em Lode e Ono, no Vale dos Artifícios,
em alguns levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Buni, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes são os irmãos que presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Unes, seus irmãos, estavam de frente dele nas guardas. E Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliacibe, Eliacibe gerou Joiada. E Joiada gerou Jonatã, e Jonatã gerou Jádua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes da casa dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias e Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, Arim, Adna, Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Netom, Mesulão, Abias, Zicre, Mini, Amim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanael. Dos levitas foram nos dias de Elisibe, escrito como chefes da casa dos pais, Joiada e Joanã, e Jádua, como também os sacerdotes até o reino de Dário, persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes na casa dos pais, dos livros de crônicas, até nos dias de Joanã, filho de Eliacibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias, Jesua, filhos de Cadmiel, de seus irmãos, estava de frente deles, para louvarem e darem graça segundo ao mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra a guarda. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam as guardas e a tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, com também nos dias de Neemias, o governador, e o sacerdote de Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazerem a fim de fazerem dedicação com alegria e louvores. Cantos, saltérios, alaudes e harpas, e se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto de Campina, dos arredores de Jerusalém, como aos aldeias de Netof, como também a casa de Gilgal e dos campos de Gibeia, Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo uma mão direita sobre o muro da banda da porta de monturo. E após eles ia Osaias na metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E os filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaia, filho de Metania, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E os seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanael, Judá, Hanani, com os instrumentos dos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras o escriba,
iam adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, e de fronte deles subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, da banda do Oriente. E segundo o coro ia em frente, e após ele, a metade do povo ia sobre o muro, desde as torres dos fornos até a muralha da larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, desde a porta de peixe e a torre de Ananel, e a torre de Meá até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maséias, Semaías, Eleazar, Iúze e Joanã, Malaquias, Elão e Ezer faziam-se ouvir-se os cantores juntamente com Jesraia e o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios que alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até mulheres e os meninos se alegraram de todo modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam os homens sobre as câmaras para os tesouros e as ofertas alcançadas para as primícias e para o dízimo que ajuntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas para a lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e levitas que assistiam ali, e faziam guarda no seu Deus, e a guarda de purificação, como também dos cantores e porteiros, conforme mandados de Davi e do seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes e cantores e cânticos de louvores e ação de graça. Pelo que todo Israel já nos dizia, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava porções dos cantores e dos porteiros, e cada um em seu dia. Santificavam as porções para os levitas e os levitas santificados para os seus filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele os que amonitas e moabitas não entrassem jamais em congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel, com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, ainda que nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote que presidia sobre a câmara do nosso Deus, câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Fizeram uma câmara grande, onde dantes se metia as ofertas dos manjares, e incenso, e utensílios, e os dízimos dos grãos, do moço e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores, porteiros, para também oferta alcançada aos sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 30 dos Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim em Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizeram para beneficiar Tobias, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus, e que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o que purificaram as câmaras, e tornei a trazê-lo ali os utensílios da casa de Deus, como oferta e manjares e incenso. Também entendi que quinhão dos levitas se não dava de maneira que os levitas e os cantores faziam a obra, tinha fugido cada um para a sua terra. Então, contendi com os magistrados e disse que se desamparou na casa de Deus. Porém, eu os ajuntei e restaurei no seu posto. Então, todo Judá trouxe dízimo dos grãos e moço do azeite dos celeiros.
E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, sacerdote de Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre levitas, e os que Hanã, filho de Zacur, filho de Metanias, porque se tinha achado fiéis, e se lhe encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque a beneficência que eu fiz à casa do meu Deus e das suas guardas. Naqueles dias, eu vi em Judá o que pisavam em lugares ao sábado, traziam feixes e carregavam sobre jumentos, como também vinho e uvas, figos e toda a costa de cargas que traziam Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendia mantimentos, e também tírios habitavam dentro e trazia o peixe a toda a mercadoria que sábado vendia os filhos de Judá em Jerusalém. E entendi com os nobres de Judá, e lhe disse: Que mal é estes que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vos ainda mais acrescentai ao ardor da sua ira, porque Israel profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenou-se as suas portas fecharem, e mandei que não abrisse até o passado do sábado. E pus as portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas. Protestei, pois, contra eles e lhe disse: Por que passais a noite de fronte ao muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós, daquele que também disse aos levitas que se purificaram vieram a guardar as portas, para sacrificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a tua abundância da tua benignidade. Vi também aqueles dias judeu que tinha casado com mulheres asdobitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas e não pediam para falar judaico, senão segundo a linha de cada povo. E contendi com eles, e o amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: Não darei mais nossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, e nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas mulheres, e havendo entre ele muitas nações, rei semelhante a eles, e sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre tudo isso. E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvindo para fazer todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate e Oronita, pelo que afugentei de mim. Lembra-se deles. Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei para todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas para cada uma de suas obras. Como também as ofertas da lenha em tempos determinados para as primícias, lembra-se de mim, Deus meu, para o bem. Livro de Esther. E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre os 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite
todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e nos maiores senhores das províncias estavam perante eles, para mostrar a riqueza das glórias do seu reino e esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, e saber os 180 dias. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que achou na fortaleza de Suzã, desde a maior parte ao menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes no cordão de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes um dos outros, e haviam muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim tinha ordenado o rei expressamente todas as grandes da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bígita, Abita, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei e da rainha Vasti, como a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei Lavra, pelo que o rei muito se ofereceu, enfureceu e ardeu nele em sua ira. Então perguntou ao rei aos sábios, entendia dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meri, Marcena, Memucã e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, que assentava dos primeiros do reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra ti, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em toda a província. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos e os seus olhos. Aos seus olhos, quando disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas de Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezos e indignação. Se bem parecer ao rei, saía da sua parte um edito real. Escreva-se nas leis das persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei. Rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se e mandando o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão a honra aos seus maridos, desde a maior até o menor, e parecerem bem as palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e a cada província segundo as suas escrituras, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor na sua casa, e isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de um. Capítulo 2. Passadas essas coisas e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizeram, do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram aos jovens do rei que serviam que busquem para o rei moças virgens e formosas à vista, e ponham o rei a comissários em todas as províncias do seu reino, e reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres,
e dei-lhe seus enfeites. A moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Isso parecer bem aos olhos do rei. E assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem de Benjamita. E foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, o rei de Judá, ao qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio. Porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência, formosa à vista. E morreu seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei, a sua lei, ajuntando-se a muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Egai. E também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Egai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou a graça perante ele, pelo que se apressou a lhe dar-lhe seus enfeites e seus alinhamentos, como também de lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com suas moças o melhor lugar da casa. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada um, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo que ela desejava se lhe dava para ir para a casa das mulheres e a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornavam à segunda casa das mulheres debaixo da mão do sagaz do eunuco do rei, guarda das concubinas, que tornavam mais o rei salvo, se o rei desejasse que fosse chamado pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que tomaram por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hagar, o eunuco do rei, guarda das mulheres, que alcançava Ester graças aos olhos de todos que havia. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, e que o mês Tebete, no 7º ano e no seu reinado. E o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante a ele a graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o seu rei, o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava sua parentela, e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandado de Mardoqueu, como quando criara. Naqueles dias, assentado-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso, ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Ester, a Ester o disse que o rei, em nome do Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e ele descobriu que ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Remedata, Agagita, e exaltou e pôs em seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam-se perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem o prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandato do seu rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles que de dia
em dia, e não lhe dando eles ouvido, o fizeram saber que Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinou, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, os seus olhos teve um pouco e pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero e o povo de Mardoqueu. No primeiro mês em que Nisa, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por isso é a sorte perante Ramã, do dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividindo entre os povos e suas províncias do teu reino, e um povo cujas as leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se, os que mantêm, e eu porei as mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para entender os tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada quando também esse povo para fazer que eles bem parecer com os seus olhos. Então chamaram os escrivãos do reino no primeiro mês do dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes e aos reis e os governadores, e havia sobre cada província os principais de cada povo, e cada província segundo as suas escrituras, e cada povo segundo a sua língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e como o anel do rei se selou. As cartas se enviaram pelas mãos do correio e todas as províncias do rei, que destruíssem, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, e um mesmo dia, 13 do 10º mês, que é mês de andar, e se saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviado a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram a lei e se proclamou a fortaleza de Suzã, e o rei de Ramã se assentarem a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestido de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grandes lutos, com jejum e choro, lamentações, e muitos estavam deitados em pano de saco. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos. Fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhes o seu cilício, porém não as aceitou. Então Ester chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto de presença nela, e deu-lhe o mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, com também a oferta da prata que Ramã disseram que daria para os tesouros do rei pelos judeus e para lançar a perder. Também lhe deu cópia das leis escritas e publicara em Suzã para destruir, para mostrar a Ester
que faz saber para ordenar o que fosse ter com o rei. Ele pedisse e suplicasse a sua presença. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e povo das províncias bem sabem que para todo homem ou uma mulher que entrará com o rei no pátio inferior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte e salvo do seu rei, e entender para que ele o certo do ouro, para que viva, e que nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Fizeram saber Mardoqueu as palavras de Ester, então disse Mardoqueu que tornassem dizer a Ester: não imagino o teu ânimo que escapará na casa do rei, mas que todos nós, outros judeus, todos os outros judeus, porque se todo te calares neste tempo, o socorro e livramento, doutrina, parte fina para os judeus, mas tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se tal tempo como estes chegaste ao reino. Então disse Ester que se tornasse a dizer a Mardoqueu: vai junto a todos os judeus que acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e parecendo pareço. Então Mardoqueu fez conforme tudo quando Esther lhe ordenou. Capítulo 5. Sucedeu, pois, que no terceiro dia Esther se vestiu que suas vestes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte ao seu aposento. E o rei estava sentado sobre o trono real, na casa real, defronte para a porta de aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graças aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cedro de ouro que tinha em sua mão. Esther entregou, chegou e tocou a ponta do cedro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther, ou qual a sua petição? Até metade do reino te darei. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje no banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei Ramã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a sua petição? E se te dará? Qual é o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do reino? Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me em meu requerimento, venha o rei com Amã no banquete em que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu, à porta do rei, que não se levantara e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, enviou e mandou vir os seus amigos Azeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória e suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir como o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã. Estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado na porta do rei. Então disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dizem ao rei que enforcarem
que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei no banquete. E esse conselho bem lhe pareceu. Amã o mandou fazer uma forca. Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de memórias das crônicas, que leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtai e Teres, dois eunucos do rei, e dos guardas da porta, em que procuraram pôr mão sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma lhe faz feliz. Então disse ao rei: Quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado. Os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E ao entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agrada o rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto o homem cuja honra o rei se agrada. Traga as vestes reais do que o rei costuma vestir, monte também o cavalo que o rei costuma andar, montado, e ponha-se a coroa real em sua cabeça. Entregue-se a veste e os cavalos à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada. E levem ele de cavalo pelas ruas da cidade, apregoai-se diante dele, assim se fará um homem de cuja honra e o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apresenta-te e toma a veste e o cavalo, como dissestes, e faça assim como o judeu Mardoqueu, que está assentado na porta do rei, e coisa nenhuma deixes de cair de tudo quanto disseste. E a Amã tomou a veste do cavalo e vestiu Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã não retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto de cabeça. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios dizeres a mulher lhe disse: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é a semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester preparara. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: Qual a tua petição, rainha? E Ester: Qual a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida com a minha petição ao meu povo, como meu requerimento, porque estamos vendidos, e o meu povo para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por ser vós, e por servos e por servas, nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou e fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs de pé, para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei no jardim do palácio, à casa do banquete de vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito que já estava Ester. Então disse ao rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante a mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto.
Então disse Harbona, um dos eunucos que viam diante do rei: Eis que também for a forca de 50 côvados de altura que Amã fizeram para Mardoqueu, que falaram para também do rei, está junto à casa de Amã. Então disse ao rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha, preparando para o Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. Naquele dia, deu ao rei Assuero a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado que era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e lançou-lhe aos pés e chorou e suplicou que revogasse a maldade de Amã e a Agagita e seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester com o cedro de ouro. E então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado com os seus olhos, escreva-se que revogue as cartas de intento de Amã, filho de Rametada, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar e perder os judeus que em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobreviverá ao meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu. Eis que dei a Ester a casa de Amã, e ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevi, pois, os judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. Selai como anel do rei, porque as escrituras que escreve em nome do rei se sela como o anel do rei, e não para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei. Naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Sirva, aos 23 do mesmo, e se inscreveu conforme tudo que quanto ordenou Mardoqueu e os judeus, como também os satrapas e aos governadores e a maioria das províncias que se estenderam da Índia até a Etiópia. 127 províncias, cada província segundo as suas escrituras, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo as suas escrituras conforme a tua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e selou com o anel do rei, e enviaram cartas pela mão dos correios, e cavalo e cavalgavam sobre jinetes, que eram as cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia uma em cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem todas as forças do povo, e província que eles apertassem, crianças e mulheres que sacassem os seus despojos, nenhum mesmo dia, e todas as províncias do rei Assuero no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta de uma ordem se anunciaria a todas as províncias que foi enviada todos os povos para os judeus. Estiveram preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes de cavalariças do rei apressuradamente sairiam impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com a veste azul, real, celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura na cidade de Suzã. E exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo,
banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizerem judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que chegou a palavra do rei, a sua ordem para executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhoraram todos os seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu temor caiu sobre todos aqueles povos, e todos a maioria da província, ou satrapas, e os governadores que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre ele o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus e todos os seus inimigos, os golpes de espada, com a matança e com a destruição, e fizeram seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata e Dalfon e a Áspita e a Porota, Adália, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amangedata, inimigos dos judeus, foram mortos, porém seus despojos não entenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número de mortos da fortaleza de Suzã, o que e disse ao rei e à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e 10 filhos de Amã, mas nas mais províncias do rei que faria. Qual é, pois, a tua petição? E dar-te-se-á. E o que ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parece ao meu rei, concedendo também amanhã os judeus que se achem em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim que fizesse, o publicou um edito de Suzã, e forçaram os 10 filhos de Amã. E reuniram os judeus que se achavam em Suzã, também nos dias 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém o despojo não entenderam a sua mão. Também os demais judeus se achavam nas províncias do rei e anunciaram e reuniram para se porem em defesa da sua vida, e estiveram repousos dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém os despojos não estavam em suas mãos. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo. Fizeram naquele dia banquetes e de alegria. Também os judeus se achavam em Suzã, se ajuntaram nos 13 e 14 ao mesmo. E repousaram no dia 15, no mesmo, e fizeram daquele dia banquetes de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar o dia da alegria de banquetes e dia de folguedo, e mandaram presentes aos adultos. E Mardoqueu escreveu essas coisas e viu as cartas, e todos os judeus se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso nos seus inimigos, em um mês que lhe mudou a tristeza em alegria, o luto em dia de folguedo, para que fizessem dias de banquetes, a de alegria, e mandaram presentes uns aos outros na dádiva dos pobres.
E se encarregássemos os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o Mardoqueu lhe tinha escrito, porque Amã, filho de Ameda, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas em seu intento que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram e ele e seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamado Purim, do nome Pur, pelo que também causa todas as palavras daquela carta, e de que viram sobre isso o que eles tinham lhe sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos que enxergaram a eles, e se deixaria guardar esses 2 dias conforme o que escreveram deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados. Geração após geração, famílias, províncias e cidades, e que estes dias de Purim que celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre a sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abial, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para que confirmarem a segunda vez esta carta de Purim. E mandavam carta de todos os judeus a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther, ele tinha estabelecido como eles mesmo já tivesse estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do seu jejum e clamor. O mandado de Esther estabeleceu que respeitava o Purim e escreveu um livro. Capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributos sobre a terra, sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e seu valor, e as declarações de grandeza de Mardoqueu, em que o rei engrandeceu porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis da Média da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Assuero, o grande para os judeus, e agradável com a multidão e seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Continue firme, inscreva-se no canal e até a próxima leitura.